Bom, e pelas redes sociais, Fábio Weingarten nega que a equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro tenha cogitado pedir o adiamento da eleição. Destaque de Nani Cox. Um dos principais responsáveis pela coordenação de campanha à reeleição de Bolsonaro, Fábio Weingarten, negou que o presidente e os envolvidos no QG da disputa tenham cogitado pedir o adiamento das eleições. Nas redes sociais, Weingarten escreveu: "Tudo o que fizemos foi denunciar um gravíssimo prejuízo à nossa campanha e solicitar a reposição das inserções que nos foram tiradas injustamente." Ele foi ao Twitter depois que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, concedeu entrevistas ao longo do dia em que diz ter se arrependido de ter participado da coletiva em que denunciaram a questão. O ministro explicou que se soubesse que o tema iria ganhar tamanha dimensão, inclusive com pedidos de adiamento da eleição por parte até de parlamentares, ele não teria entrado no assunto. Weingarten foi na mesma linha. Ele garantiu que não há arrependimento em relação às denúncias ou no que diz respeito ao pedido de recomposição das inserções, mas que lamenta que um tema técnico tenha escalado para uma discussão política na qual pessoas externas à campanha insinuaram o adiamento. O coordenador da campanha de Bolsonaro garantiu ainda que não há interesse em se discutir o adiamento das eleições e reafirma a confiança na vitória do presidente no domingo. Bom, nossos comentaristas, Marcelo Rocha Monteiro, essa discussão sobre a inserção de propagandas em algumas rádios por parte da equipe de Jair Bolsonaro terminou, ficou entendida ou ainda tem fôlego e a gente vai ouvir falar, inclusive, através da possível CPI? Eu acho que a gente vai ouvir falar ainda, né? Porque isso aí é um erro de proporções monumentais. Nós não estamos falando de uma, nem duas, nem três, nem 100, nem 154. Nós estamos falando de 154 mil inserções que, por algum motivo, ao que parece, deixaram de ser realizadas, né? Todas da mesma campanha, né? Porque se o erro tivesse atingido igualmente as duas campanhas, né, talvez causasse um estranhamento menor, né? Foi uma falha, um cochilo, uma omissão, são muitas rádios, é difícil acompanhar, né? Mas são 150 mil a menos e todas da campanha do mesmo candidato. Isso causa no mínimo, isso merece uma investigação mais aprofundada, né? Evidentemente que não há tempo de fazer essa investigação agora, literalmente na véspera, né, da eleição. Mas é algo muito preocupante, né? E que pode gerar consequências que ninguém quer, né? Isso pode gerar consequências no sentido de se questionar a lisura do pleito, né? Se houve paridade de armas, se houve igualdade de oportunidades, se não houve, em que medida isso eventualmente poderá influenciar o resultado, né? Uma série de discussões que nós não precisávamos ter, tá? Ninguém quer esse tipo de discussão em qualquer processo eleitoral. Ô Cristiano, toda a investigação sempre é necessária, quando há uma suspeita, enfim, alguma informação, e a gente viu um jogo de empurra, né, rádios, o próprio tribunal, mas o ministro Fábio Faria chegou a dar uma declaração curiosa ontem, dizendo que se arrependeu por levantar suspeitas sobre as inserções em rádios quando viu essa discussão de adiamento de eleições, obviamente que isso não vai acontecer, e essa discussão ganhou força nessa reta final no segundo turno. Olha, o adiamento de eleições é algo totalmente fora da bitola. É algo que não pode ser levantado de forma alguma. A data das eleições ela é estabelecida constitucionalmente. Adiamento de eleições seria um golpe. E isso é inimaginável. Foi reiterado o compromisso com a democracia, tanto por parte da campanha do presidente Bolsonaro, como por parte dos coordenadores e dos representantes da campanha do presidente Lula. É esse tipo de compromisso que é importante ter no nosso país. A discussão, eventualmente técnica, com relação a inserções, com relação a determinadas práticas que são feitas, elas devem ser analisadas, devem ser investigadas. Eu vejo que esse caso em questão agora, ele acabou perdendo um pouco aquele clamor de quando ele surgiu, 3, 4
4 dias atrás, especialmente depois das declarações do ministro Fábio Faria, que reconhece a singeleza dos argumentos, a falta de provas, a falta de elementos que possam demonstrar que de fato teria havido algum tipo de prejuízo. Agora, esse tipo de situação cabe sempre uma investigação, cabe sempre uma análise, cabe ao novo parlamento, eventualmente agora, criar regras novas para a verificação desse tipo de prática. Agora, o importante é a gente ter claro que data das eleições não se muda, é estabelecido constitucionalmente e esperamos todos nas urnas amanhã para fazer valer o nosso direito do voto.